Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 10 leituras do mês de maio. Maio foi um mês de boas leituras, leituras diversificadas, e eu já estava ansiosa para vir comentar um pouquinho sobre elas com vocês. Lembrando, antes de mais nada, que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir aqui no canal. Lembrando que o link da lojinha da Shopee também se encontra aqui no box de informações. Lá vocês encontram post-its, marcadores, enfim, itens de papelaria que nós leitores amamos. Então vale a pena dar uma passada por lá, porque inclusive tem alguns livros de desapego também. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. E a minha primeira leitura do mês foi o Se Liga, Dani Brown, que é o segundo livro da série das Irmãs Brown, da Talia Hibbert. E eu estava muito ansiosa para ler esse livro, altas expectativas. E confesso que comecei o mês com o pé direito, porque essa leitura foi uma delícia, sério. Neste livro aqui a gente vai ter a história da Dani Brown, uma professora universitária super empoderada, cheia de personalidade, que vive muito pro seu trabalho e que acredita que relacionamentos sérios não foram feitos pra ela. Ela acredita que ela não foi feita para relacionamentos que durem. E por outro lado a gente tem o Zef, que é o zelador da faculdade onde ela tá lecionando, que é um ex-jogador de rugby que passou por um trauma muito grande e que não quer mais saber de holofotes, de mídia, e tá ali vivendo a vida dele da melhor maneira como ele pode. Os dois convivem ali, eles gostam da companhia um do outro, gostam das conversas que eles têm antes das aulas, e isso vai criando uma proximidade entre eles, uma rotina entre eles. Acontece que um determinado dia algo acontece com a Dani. O Zef vai ajudá-la e a cena dele ajudando a Dani acaba viralizando nas redes. Ele resolve usar essa exposição para tentar ajudar um projeto social do qual ele faz parte, que ele criou depois de todo o trauma dele. E a Dani resolve embarcar nisso aí com ele. E é claro, né, que esse relacionamento de mentirinha ia acabar fazendo com que despertasse sentimentos nos dois, e a gente vai ver como os dois vão lidar com isso, as questões de cada um lidando com seus próprios traumas, e é muito interessante, eu gostei muito dessa história. Uma coisa que eu adoro é que a autora sempre põe notas no início dos livros dela, né, falando sobre os possíveis gatilhos que existem aqui, são sobre crise de ansiedade, e realmente, assim, ela descreve com muita precisão uma pessoa passando por uma crise de ansiedade. É bem interessante a forma como ela colocou, e é muito interessante esse aviso que ela coloca antes dos livros. E os personagens são complexos, eles são cheios de camada, você vai vendo eles entendendo quem são os próprios traumas, as coisas pelas quais eles passaram, e é muito interessante. E o casal tem muita química, o romance entre eles é maravilhoso, e assim, deixou o coração da leitora de romance quentinho, sério, porque assim, foi apaixonante. Enfim, amei a leitura, mas quero deixar um aviso, porque eu sei que tem gente que não curte muito. Apesar desta capa fofinha, o livro é recheado de hot, então se você não curte leituras com hot, acho que não vai ser uma boa pedida. Mas pra quem curte, pra quem não se importa, é uma leitura maravilhosa, eu amei muito, amei esse casal. E se eu achei que eu já tinha amado Acorda pra Vida, Chloe Brown, esse aqui acabou se tornando meu favorito até agora dessa trilogia. A minha segunda leitura foi Imperfeitos, da Christina Lauren. Eu não vou ficar falando sobre esse livro porque tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, vou deixar nos cards, mas já adianto que foi uma comédia romântica delicinha, com dois clichês que eu amo, e eu curti muito a leitura. Pra saber mais sobre ela, sobre a história, sobre a minha opinião, vai lá conferir o vídeo. A minha leitura seguinte foi Mapa do Coração, da Susan Wiggs. Eu ganhei esse livro aqui de presente, eu já tinha lido A Livraria dos Achados e Perdidos, tinha se tornado um favorito, então eu fiquei com altas expectativas pra esse aqui, porque eu tava ouvindo muitos comentários positivos sobre. Aqui a gente vai ter a história da Camille. A Camille é uma mulher que ela foi casada com uma pessoa da qual ela gostava muito, e essa pessoa acabou tendo uma morte trágica, e ela não consegue lidar muito bem com aquilo, ela tá ainda naquela fase do luto que ela sente muito medo de tudo, inclusive pela filha Julie, que puxou o ar aventureiro do pai, então a menina quer fazer as coisas, ela quer viver a vida dela, e a mãe fica um pouco travada ainda em relação a isso, porque ela perdeu o marido de uma maneira muito abrupta e ela não quer correr o mesmo risco com a filha. Eis que a gente começa o livro com ela tentando revelar um filme antigo, é uma das especialidades dela, afinal, depois do acidente do marido, ela não fotografa mais, ela tá trabalhando só com essa parte de revelação, de restauração de filmes antigos, enfim. E ela acaba recebendo uma ligação do colégio da filha falando que a filha sofreu um acidente numa aula da qual ela não deu autorização para a filha fazer, e ela vai desesperada pro hospital
e acaba perdendo as fotos que ela estava tentando revelar. Eis que o Finn, o dono desse filme, fica muito possesso num primeiro momento, mas depois ele sente, né, que ele precisa pedir desculpas pra Camille, e ele se sente muito atraído por ela, mas eles têm ali um certo envolvimento, acabam não tendo nada, e eis que o pai da Camille acaba recebendo um baú que vai conter algumas questões, né, do passado dele que ele não conhece tão bem, e eles resolvem ir para um vilarejo da França para tentar conhecer a história do pai, para tentar desvendar as origens dele. Enfim, é o que eu vou falar para não dar spoiler. Mas, assim, é um livro que eu gostei muito. Eu acho que o primeiro ainda é meu favorito, ele tocou num lugar muito pessoal meu. Mas esse livro aqui também é igualmente emocionante, as questões do luto, a questão do relacionamento entre mãe e filha, a questão de se permitir viver de novo, de se permitir finalmente sentir. E além de todas as questões pessoais dos personagens, que já são muito interessantes, a gente ainda tem um enredo que vai envolver ali um fundo histórico da Segunda Guerra, que é muito bacana. É muito emocionante, é uma história muito bonita. Enfim, é um livro maravilhoso, gostei bastante. Como eu disse, não é meu favorito da autora, mas ainda assim foi uma trama que me envolveu muito, que me fez querer descobrir a história dos personagens e ficar presa às suas páginas, então achei que valeu muito a pena a leitura. E a minha leitura seguinte foi um romance de época que eu amei, que trouxe vários elementos que eu amo, que é o Tempestade Selvagem, da Beverly Jenkins. É o segundo livro da série Mulheres Pioneiras. E aqui a gente tem como protagonista a Spring, que ela é uma fazendeira no oeste americano pós-guerra civil. Ela é uma mulher que ela passou por muitos traumas, por muitas coisas, e ela aprendeu a transformar essa dor em incentivo, sabe? Pra lutar por aquilo que ela quer, pra não depender de ninguém, pra construir tudo aquilo que ela sonhou. E ela tá vivendo bem a vida dela ali, sozinha, consegue lidar bem com suas questões, com seus sentimentos, até que surge em seu caminho um repórter que está indo fazer uma entrevista com seu irmão e que acaba acidentado no meio da estrada. Este homem preto, o Garrett, ele é formado em Direito, apesar de não exercer, mesmo que não seja comum os homens pretos serem formados em cursos superiores naquela época. Ele tem um dom muito grande com a marcenaria e trabalha no jornal do pai. Logo de cara ele se encanta com a Spring, mas a Spring não está querendo um relacionamento sério com ninguém, ela não está querendo que um homem mude a vida dela. É tudo que ela não precisa no momento. Só que eles vão se aproximando, eles vão sentindo algumas coisas um pelo outro. E ele vai conhecendo mais aquela mulher, conhecendo um pouco mais as peculiaridades dela. E eles vão se envolvendo. E aí a gente tem um romance entre esses dois que é cheio de situações, porque o passado da Spring ainda é muito presente na cidade onde ela mora. Tem as questões que envolvem os traumas dela, questões envolvendo o próprio Garrett, e é muito interessante. É muito interessante a forma como esse romance se dá, porque no meu primeiro momento, o meu medo era que a força, toda essa questão que a Spring mostra pro leitor, fosse desconstruída por causa de um relacionamento. Esse foi o meu maior receio em relação a esse livro, mas isso não acontece. Ela continua muito dona de si, muito forte durante toda a história, e a gente percebe que o Garrett, ele não vem pra completar, ele não vem pra tirar qualquer coisa que foi construída com ela, sabe? Ele vem pra somar, e ele tem um respeito e um carinho muito grande por ela e pelas coisas que ela acredita, e foi uma delícia de ler esse romance. E o livro também vai trazer a questão dos indígenas, ela não vai tratar a fundo, mas vai trazer um pouco do preconceito existente, a questão deles serem vilanizados na sociedade, e como essa visão era completamente equivocada, enfim. Tem romance, tem pano histórico, tem personagem forte, tem diversas temáticas sendo trazidas e protagonismo preto. Esse romance de época é delícia, é muito bom, e as questões que eu tive com o primeiro volume, nenhuma delas foram trazidas nesse segundo volume. Achei tudo muito bem construído, muito bem desenvolvido, então recomendo muito Tempestade Selvagem. E bem, depois de Tempestade Selvagem eu peguei o Procurando Jane, da Heather Marshall. É um livro que eu vi alguns burburinhos sobre ele, eu não sabia exatamente o que esperar, mas eu estava muito curiosa porque a temática me chamou muita atenção. E aqui, basicamente, a gente tem 3 mulheres em tempos diferentes. A primeira é a Angela, que é uma mulher em 2017 que está trabalhando no antiquário de uma parente e acaba descobrindo uma carta para uma moradora daquele local que ficou perdida durante muito tempo. A carta é de uma mãe para uma filha contando que ela foi adotada
e pedindo que ela procure a mãe biológica. A segunda mulher é a Evelyn, em 1960, em Toronto, que está chegando numa casa, num lar para mães solteiras, onde a família está deixando ela lá para que ela tenha uma criança e tenha que se livrar da criança depois. E a terceira mulher é a Nancy, em 1979, que começa a sua história acompanhando uma prima em um desses carniceiros que fazem abortos ilegais, porque a prima tá grávida, foi uma gravidez indesejada e ela não sabe exatamente como lidar com aquilo. Então a gente começa a acompanhar a história dessas três mulheres em situações diferentes, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, e acompanhar suas histórias, como cada uma daquelas situações moldaram quem elas se tornaram no futuro e como a história dessas três mulheres vão acabar se ligando. E tá, Poliana, sobre o que é esse livro? E eu vou usar as palavras da própria autora, porque eu acho que eu não conseguiria definir melhor do que ela. Ela colocou aqui, ó. Quando as pessoas me perguntam sobre o que é meu livro, de início tendo a responder sobre aborto. Mas não é isso. Procurando Jane é sobre maternidade, sobre querer ser mãe e não querer ser mãe, e todas as áreas cinzentas entre os dois extremos. É sobre até onde as mulheres estão dispostas a ir para dar fim a uma gravidez ou para ficarem grávidas. E, como Nancy diz, é sobre caminhar no fio da navalha, como acontece com muitas mulheres em alguns momentos da vida, que oscilam entre o medo de engravidar por acidente e o medo de não conseguir engravidar quando quiser. E o mais importante, é sobre mulheres se apoiando em suas escolhas individuais e sobre as consequências dessas escolhas. Então, assim, eu não conseguiria definir melhor essa história aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma mulher que quer muito ser mãe, que tá fazendo diversos tratamentos para ser mãe, a gente tem uma mulher que tá com uma gravidez indesejada, outra que não considera que sua gravidez foi totalmente indesejada porque ela tinha um noivo, ela estava prestes a se casar, mas esse noivo é vítima de uma morte súbita e ela se vê grávida, sozinha, sem o apoio da família, em um lar para mulheres muito controverso. E assim, quando eu fui pegar esse livro, o meu maior receio era que a autora tendesse muito para um dos lados e não respeitasse alguma das escolhas de ser mãe ou de não ser mãe, sabe? Que ela tratasse com algum preconceito algumas das facetas da história. E não acontece, muito pelo contrário, ela é muito respeitosa e ela tende a entender e abraçar todos os lados de todas as mulheres que surgem nesse livro, né? Então, assim, foi uma leitura muito interessante, eu gostei bastante, mas se você não tiver a mente aberta ou se você tiver uma opinião muito concisa a respeito de alguma dos dois lados, eu não aconselho a leitura, porque você não vai aproveitar, sabe? Tem que ser uma leitura com muita mente aberta pra você entender os lados de todas as personagens, pra você tentar entender as nuances e a construção dessa história. Mas enfim, eu gostei bastante, achei muito interessante e achei que a autora soube pegar um tema bastante polêmico e esmiuçar ele na história do Canadá, porque ela traz um fundo histórico muito interessante a respeito do aborto, né, no Canadá. Então, gostei bastante da leitura e recomendo para quem se interessar pelo tema e para quem tiver mente aberta para ler sobre o tema. Em seguida, eu peguei uma não ficção que foi o Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Olha, gente, que edição perfeitinha. Ó, dá pra ver... Deixa eu ver quanto eu gostei, porque eu marquei o livro praticamente inteiro. E aqui a gente não tem só textos de como cultivar uma vida de leitura, mas o C.S. Lewis vai tratar do hábito de leitura de uma forma geral, a respeito de autores que ele gostava, de formas de leitura, de experiências dele com a própria leitura, do hábito de leitura em si, enfim. São várias facetas da leitura que vão sendo abordadas através desse livro, sabe? E eu gostei bastante dos ensaios, dos temas, da forma como ele trouxe tudo. Eu tive um certo receio de ler este livro e acabar encontrando uma visão muito preconceituosa a respeito de livros não clássicos, mas o C.S. Lewis tinha uma mente bem aberta em relação a isso. Ele sentia, assim, que o importante era a leitura em si, apesar de saber que nem todas as leituras marcariam a vida das pessoas. E eu achei bem bacana conhecer a visão desse autor sobre a leitura, sobre os leitores, sobre a forma de leitura e escrita, enfim. Gostei muito. E pra quem se interessar sobre ensaios desse tema, sobre leituras, enfim, acho que é uma boa pedida, eu gostei bastante e valeu muito a pena. A minha leitura seguinte, eu já falei um pouquinho sobre ela no Instagram e no TikTok, porque assim, ela tá muito TikToker agora. Gente, com a entrega do Instagram,
eu vou fazer uma pequena reclamação aqui. Eles não estão entregando os posts, tá muito difícil, sabe, atingir pessoas no Instagram. Então eu acabei de começar a postar alguns vídeos também no TikTok. Se vocês quiserem me seguir por lá, eu vou deixar aqui no box de informações o meu link. Ficaria muito feliz de ter vocês por lá também, mas enfim, comentei um pouquinho por lá sobre Maisie Dobbs, da Jacqueline Winsper, que foi um livro que eu amei. Aqui eu fui esperando uma história bem estilo Agatha Christie, sabe? Daquelas onde o foco é a investigação principal e onde a gente não tem muito desenvolvimento dos personagens. No entanto, acabei sendo surpreendida com uma protagonista incrível, cheia de facetas, com personagens secundários muito interessantes e com uma história que envolve traumas de guerra. Em um primeiro momento, parece que a Maisie Dobbs, que é a nossa investigadora, vai lidar com um caso de simples, de infidelidade conjugal. No entanto, quando ela começa a esmiuçar esse caso, ela percebe que algo que parecia tão simples, tão corriqueiro, acaba se tornando algo muito mais complexo, que vai envolver pessoas que passaram pela Primeira Guerra, pessoas que foram marcadas de alguma forma, e tudo isso através de um cemitério onde as lápides só constam o primeiro nome das pessoas. Então, assim, é um livro que a gente vai começar com uma construção entre tempos, no presente e no passado dessa mulher. A gente vai vendo quem ela era, como ela se tornou quem ela se tornou, a forma como os próprios traumas dela influenciam no caso presente. E é muito interessante. É muito interessante como a autora construiu essa trama, como ela construiu a personagem. E sabe aquele livro que você começa a ler despretensiosamente, quando você vê já te ganhou por completo, você não consegue largar porque você quer respostas? É exatamente esse livro aqui. Eu fiquei fascinada pela leitura, se tornou um favorito e eu mal posso esperar pelo segundo volume dessa série, sério, porque eu amei a escrita da autora, me envolveu muito e eu acho que vocês deviam dar uma chance pra esse livro. E eis que a minha leitura seguinte foi o último livro de uma série que eu li todinha com a Glau e que a gente tava amando muito. E foi, assim, um misto de alegria por poder ter esse último livro em mãos, mas de tristeza por saber que não teremos mais livros dos irmãos. Então, assim, é aquela leitura que a gente ama fazer, mas que faz com o coração apertado porque vai finalizar uma série. E foi A Tentação do Bastardo, da Lorraine Heath. Aqui a gente vai ter a história do Fera, do Benedict. E é muito interessante porque você vai lendo os outros livros, vai conhecendo um pouco dos outros irmãos e você acha, assim, que você tá sabendo um pouquinho sobre cada um. E aí você chega no último livro e se dá conta que você não sabe nada sobre o Fera, que a autora foi te engambelando ali na série inteira e que você chegou sem saber absolutamente nada sobre ele ou sobre o que esperar do livro dele. Pois é, a autora conseguiu fazer isso. E aqui a gente tem o Fera, então, o Benedict, que é um homem que ele tenta preservar as mulheres do local ali onde eles vivem ao máximo. Ele fica meio que de segurança numa casa de prostituição e tem um motivo por ele estar ali, por ele estar defendendo e protegendo aquelas mulheres. E nós temos a Althea, que era uma moça da sociedade, uma moça que foi criada com muito luxo, com muito requinte, e que o pai foi acusado de traição da coroa e isso acabou com a vida de toda a família. E ela atualmente está trabalhando na taverna da irmã do Fera. Acontece que ele acaba fazendo uma proposta para que ela ensine um pouco mais de modos, de postura e que ajude a encontrar postos para aquelas mulheres que trabalham no bordel, para que elas possam sair daquela vida e finalmente ter uma vida digna, para que ele possa ajudá-las realmente. E a Althea tem uma contraproposta que, além do dinheiro que ela vai receber, ela quer que ele ensine ela a seduzir, porque ela tem a falsa ideia de que se ela voltar como uma amante muito poderosa, as pessoas vão ter que aceitar ela na sociedade, naquela vida que ela conheceu. Então, basicamente, essa é a premissa do livro. Obviamente que essa ideia da Althea é absurda, porque nunca daria certo, mas enfim. É uma moça muito ingênua, que foi criada sob muita proteção, então tem uma visão muito deturbada de algumas coisas. E a gente vai ter ali o Fera se encantando por aquela moça e sabendo que talvez não possa tê-la. A questão dela lidando com essas moças e percebendo que são moças comuns como ela e que muitas delas têm dons e que acabaram naquela vida por falta de opção. E a gente vai vendo então a construção dos personagens, a construção da história, a construção dos romances, enquanto os irmãos True Love de todos os outros livros e seus parceiros vão aparecendo nesse livro também. É uma história muito gostosa de ler, é uma história bonita, teve um plot aqui que eu achei que repetiu um pouquinho de um outro livro, mas ainda assim valeu super a pena.
Eu gostei muito da leitura, gostei muito das reviravoltas que vão acontecendo ao longo da trama. E eu achei sim que finalizou a série com chave de ouro. Não foi o meu favorito, como de muitas pessoas, mas ainda assim tem um lugar muito especial no meu coração. A história do Fera é bem bonita e... a gente me ganhou, sabe? Eu acho que eu pretendo ler todos os livros dessa autora, porque a escrita dela me ganhou demais. Eu achei que os personagens dela são muito bem construídos. E é aquela série que vale a pena dar uma chance sim, porque é incrível. Em breve, inclusive, vai sair um vídeo sobre essa série aqui no canal. E a minha leitura seguinte foi A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Eu tava muito curiosa em relação a esse livro, primeiro, porque é um livro do Hercule Poirot, é o meu investigador favorito da Agatha Christie. E segundo, porque aqui nós temos um crime que é cometido durante uma festa de Halloween, uma festa de Dia das Bruxas, né? Onde uma menina que antes, durante a preparação, falou que tinha presenciado um assassinato, e durante essa festa ela é assassinada porque a declaração dela acabou chegando nos ouvidos errados. E a polícia está muito perdida em relação à investigação e eles acabam, né, a escritora que essa menina queria impressionar com essa declaração de assassinato, acaba chamando o Hercule Poirot para que ele desvende esse assassinato, para que ele ajude a descobrir o que tem por trás da morte dessa garota, que tem acho que 13 anos, se eu não me engano. E aí, gente, eu gostei do livro, gostei bastante, achei que me prendeu do início ao fim, eu fiquei curiosa, não adivinhei o final. No entanto, alguns elementos aqui eu achei que foram um pouco forçados, sabe? Em relação às declarações, em relação às coisas que foram sendo descobertas ao longo da trama. Ainda assim, eu gostei bastante. É um livro que segue muito aquela fórmula da Agatha mesmo, de pegar personagens sendo investigados e cada um ir soltando pequenos fragmentos até que se chegue ao resultado final. Enfim, gostei bastante da leitura. Não foi meu favorito dela. Achei que alguns pontos poderiam ter sido um pouquinho melhor trabalhados, mas no geral, assim, foi uma leitura muito boa, ótima pra passar o tempo. E a minha última leitura do mês foi A Pintora de Henna, da Alka Joshi. Eu não pretendia terminar esse livro no mês de maio, eu só comecei mesmo. E não consegui largar, porque a história é extremamente cativante, envolvente, e você fica querendo saber o desfecho dessas personagens, sabe? Aqui a gente tem uma história ambientada pós-colonização, né, da Inglaterra. Então os indianos estão ali, né, retomaram a sua terra, o seu governo, e estão com aquele sentimento de patriotismo muito forte, aquele sentimento de recuperar a sua cultura. E em meio a esse contexto histórico nós temos a Lakshma, eu acho que é assim que se fala o nome dela, que é uma pintora de henna. Ela é uma mulher que ela abandonou o vilarejo, que abandonou o ex-marido, com quem ela tinha um relacionamento extremamente tóxico. Então ela deixa esse marido pra trás, vai pra Japuir, que é uma das cidades indianas, pra construir a sua vida, e ela acaba construindo uma reputação. Então, sendo pintora de henna, as pessoas acreditam que a henna dela é muito auspiciosa, sabe? É um trabalho que é considerado baixo para a casta dela, mas o que importa para ela é construir a sua independência, construir as suas coisas. Eis que chega um dia na porta dela a Radha. Radha é sua irmã mais nova, que ela não conhecia, de quem ela não sabia a existência. A irmã pouco sabia sobre a irmã mais velha também. E ela conta que os pais faleceram e que agora ela só tem a Lakshma pra cuidar dela, pra provê-la, né? Porque ela ficou sozinha no mundo. E num primeiro momento ela se assusta muito com isso, de ter uma irmã, de ter a responsabilidade de cuidar dela. E por outro lado, assim que passa o susto, ela entende que agora aquela criança de mais ou menos uns 13 anos é responsabilidade dela e que elas vão ter que construir então uma vida e um futuro juntas. Acontece que a Lakshma e a Radha elas começam a ter certos atritos, porque a Lakshma, ela entende muito de prover a irmã, mas ela falta aquela parte do diálogo, da conversa, de entender os sentimentos da irmã e quem a irmã é. A Radha, por outro lado, ainda é uma criança que não entende muito bem as questões da vida, ela ainda acha que tudo é um mar de rosas, que é um conto de fadas, ela acredita muito na palavra das pessoas, e tudo isso acaba influenciando muito na relação das irmãs. E é uma história que, gente, assim, mexeu muito comigo. Ela vai de altos e baixos, não em relação à qualidade, porque ela é boa o tempo todo, ela é excelente o tempo todo, mas altos e baixos na vida das personagens o tempo todo. E você vai vendo elas tendo que lidar com a realidade, lidar com as coisas e aprender a lidar uma com a outra. E, sério, é um livro sensacional. Tanto na relação das irmãs,
quanto na questão da cultura, que você imerge muito. É um livro extremamente interessante nesse ponto, você conhecer mais da cultura indiana, de como foi o período pós-colonização. E vai trazer também aqui um pouco da questão das mulheres, né, da vida das mulheres, questão básica de saúde, e é muito interessante mesmo. Achei que a autora soube construir uma trama incrível, que prende o leitor do início ao fim, que traz muito conteúdo, que traz personagens incríveis e muito bem construídas. E sério, quem não leu ainda A Pintora de Henna e gosta de romances históricos, eu recomendo muito que leia, porque é uma leitura sensacional e que vale muito a pena. E bem, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Me contem aí se já leram algumas, se têm vontade de ler, se tem uma opinião diferente de algum desses livros que eu li, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.